Fala galera, beleza? Vamos fazer agora a questão 13 da prova da Escola Naval de 2019 para 2020, prova amarela. Então olha só, analisa a figura, né? Ela te deu essa figura aí, e fala o seguinte, ó. A figura acima mostra um sistema formado por duas pequenas esferas idênticas, de massa m cada uma, condutoras, neutras, suspensas por fios ideais e mantidas separadas uma da outra por um agente externo. Ao se eletrizar uma das esferas com carga menos Q e liberando o sistema da posição indicada na figura, após um pequeno intervalo de tempo, as esferas atingem novamente o repouso, estabelecendo uma distância x entre elas, sem o auxílio de um agente externo. Sendo K a constante elétrica e G a aceleração da gravidade local, qual a tangente do ângulo θ nessa nova situação? Então, galera, olha só. Antes, você estava segurando elas, né? Um agente externo segurava elas. Soltou, o que vai acontecer? Elas vão uma de encontro à outra por causa do peso, né? E aí, elas vão se tocar. Quando se toca, tem uma eletrização por contato, né? Uma ficou com menos Q e a outra estava com zero. Quando encostou, o menos Q vai se distribuir igualmente para as duas, porque são duas esferas condutoras idênticas, né? Então vai se dividir igualmente. Dividir igualmente, ambas ficaram o quê? Negativas, cada uma com menos Q sobre 2, né? Começaram a se repelir até essa nova situação de equilíbrio. Nessa nova situação de equilíbrio, né, você vai ter a força-peso idêntica às duas, né, empurrando elas para o centro da Terra, né, aqui para baixo. Você vai ter uma força de repulsão elétrica, vamos chamar só de F para ficar escrevendo com mais facilidade, tá? Força aqui. E você vai ter o fio impedindo que elas vão embora, né? Então vai ter aqui uma força de tração, né? E facilmente você repara que existe aqui uma simetria, né, dessas forças, né? É só você desenhar a mesma coisa para o lado direito e para o lado esquerdo, ok? Bom, aí o que mais a questão deu pra gente? A questão falou, né, que a distância que separa elas, né, vale x. Então, ó, desse ponto até esse daqui, ó, tudo isso daqui vale x, ok? Bom, para resolver essa questão, saber qual é o valor da tangente de θ, uma das coisas que vem à nossa cabeça é tentar descobrir o valor da metade de x, o valor dessa altura aqui, né? Que aí você vai ter x sobre essa altura igual a tangente de θ, no caso, né? Tangente de x não, tangente de θ. Só que isso daí, quando a gente faz a questão à primeira vista, não é tão fácil assim, né? Tem um outro caminho mais rápido. Então vamos pensar o seguinte, olha, a gente pode pegar, né, essa força de tração e decompor ela em duas componentes, tudo bem? Uma componente que vai ser, né, horizontal, que eu vou chamar simplesmente de Tx, e uma componente que vai ser vertical, que eu vou chamar de Ty. Em uma situação de equilíbrio, a gente pode falar que em módulo, né, o que está para cima, Ty, é igual ao que está para baixo, P. Né? E o que está para o lado esquerdo, né, F, é igual ao que está para o lado direito, Tx. Por que eu vou fazer isso? Por um motivo muito simples. Olha só, esse ângulo aqui também vale θ, tudo bem? Então, a gente repara, né, que você vai ter aqui, ó, uma vertical, né, e eu posso traçar uma outra reta auxiliar na vertical aqui, tá? Eu vou reparar que esse ângulo aqui, ó, ele é alterno interno desse daqui. Então, aqui também vai valer θ, beleza? Com isso, a gente consegue descobrir o valor de Tx e de Ty em função de θ, tá? E aí Ty vai ser quem? Ó, Ty está adjacente a esse ângulo θ. Então, eu posso achar pelo quê? Pela tração, que vai ser a hipotenusa, né? Vezes o cosseno de θ. Igual ao peso. O peso em módulo, né, vale mg. Tranquilo? E aqui, olha só, o que a gente pode fazer agora com F? Ó, F não é a força elétrica de repulsão entre elas? Então, a gente pode calcular ela assim, ó. A força elétrica entre duas cargas pontiformes é Q, ou melhor, K constante, né? Vezes a carga de uma delas, que é Q sobre 2, vezes a carga da outra delas, Q sobre 2,
Estou botando tudo em módulo, né? A gente sabe que elas são negativas, mas a gente pode botar em módulo para depois, né, identificar o que vai acontecer. E aí, além disso, a gente vai ter que dividir elas pelo quê? Pela distância ao quadrado. Então, ó, vamos botar logo todo mundo no denominador aqui, multiplicar o 2 por 2, vezes a distância entre elas, x ao quadrado. Isso daqui é a intensidade da força elétrica, né? E ela vai ter que ser igual ao quê? Ela vai ter que ser igual a Tx. Tx vai ser a tração vezes... Pô, se tu usou o cosseno para Ty, tu vai usar o seno para Tx, né? Vezes seno de θ. Ok? Pô, legal. Por que eu fiz isso? Cara, vamos pegar isso daqui e dividir por isso daqui, porque se a gente fizer isso, olha só. Eu vou escrever aqui exatamente isso aqui, tá? Olha só, vamos dividir. Dividir lado esquerdo pelo lado esquerdo, lado direito pelo lado direito, né? Só que a gente vai reorganizar, né? Bom, isso daqui é igual a isso, não é? Então, se eu dividir o lado esquerdo por isso, é igual a dividir o lado direito por isso também, né? Então, olha só, vamos pegar isso daqui e dividir por mg, que está aparecendo aqui, ó. Vamos dividir, ó, por mg. E aí, do outro lado, vamos dividir por mg? Não, vamos dividir por t vezes cosseno de θ. Por que eu vou fazer isso? Porque agora a gente vai ter uma igualdade, né? Assim, ó. Eu vou ter tudo isso daqui, né? Ó, KQQ sobre isso aqui tudo, né? Dividido por mg, igual a t seno de θ dividido por t cosseno de θ. Você rapidamente vai perceber que a gente consegue cortar o t e vai ficar seno de θ dividido por cosseno de θ. O que é seno de θ dividido pelo cosseno de θ? É exatamente a tangente de θ, não é? Então, olha só, seno de θ dividido por cosseno de θ é a tangente de θ, e isso daqui vai ser igual ao quê? A isso daqui, que vai ser, ó, k vezes q ao quadrado, né? QQ vezes q, dividido por 2 vezes 2, 4, x ao quadrado, só que ainda está dividido por mg. Vamos multiplicar pelo inverso, né? Multiplicar pelo inverso de mg é multiplicar por 1 sobre mg. Aí você vai ter que a tangente de θ, ela vai ser igual, né, a kq ao quadrado dividido por 4x ao quadrado mg, né? Você olha para a múltipla escolha, não tem. Mas você repara que tem alguma coisa entre parênteses elevado ao quadrado. Então vamos tentar elevar ao quadrado, né? Isso daqui, ó. Vamos tentar botar isso aqui tudo elevado ao quadrado. Aí vai ficar assim, ó. K dividido por mg, que vai multiplicar, ó, q ao quadrado. Qual é a raiz de 4x ao quadrado? É 2x, né? Elevado ao quadrado. Você repara que isso daqui é a mesma coisa, né? Ó, k sobre mg vezes q ao quadrado sobre 4x ao quadrado. E isso daqui é exatamente a alternativa letra B, né? Então a resposta é a letra B, ok?